majestoso Deus, exaltado é o Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória. Olá, meus queridos. Às vezes a gente vai produzir alguma coisa, vai falar, vai conversar e nem sempre se preocupa muito em deixar muito bem argumentado aquilo que a gente vai dizer. E existem até pessoas que dizem, tem que falar, tal, o que pensa. Mas o que a Bíblia diz pra gente a respeito desse assunto? Em Tito, no capítulo 2, versículos 7 e 8, diz o seguinte: Você mesmo, Paulo está falando aqui com um jovem pastor chamado Tito, a quem ele discipulou, e aí Paulo diz que ele mesmo, e isso acaba caindo em todos os cristãos, deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Então, aqui, Paulo está falando para Tito sobre prática de boas obras. Então, quando você pratica, quando você age, quando você faz alguma coisa, essa sua atitude ela deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. Então, as nossas ações precisam refletir aquilo que a gente fala. Deve ter uma conexão absoluta, um casamento perfeito entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Não adianta você pensar uma coisa, dizer outra e fazer uma terceira. E nem você pensar e falar, mas fazer diferente. Então, deve haver uma conexão absoluta entre o que você pensa, entre o que você fala e entre o que você faz. Mas não basta apenas isso. No versículo 8, Paulo fala que a sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Ou seja, ela deve ser irrepreensível, ela deve ser muito bem argumentada, ela deve ser muito bem construída, ela deve ser muito bem pensada para poder ser falada, para poder ser seguida por você mesmo. E aí, Paulo finaliza: Então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Não adianta você simplesmente falar algo deixando uma brecha de, por exemplo, uma fake news, deixando algum espaço de algo mal construído, mal feito, mal pensado. O que a Bíblia nos coloca é que a nossa comunicação e a nossa ação, elas devem ter um fundamento muito firme e elas devem ser muito bem feitas, elas devem ser irrepreensíveis. Alguém pode até discordar da gente, mas vai ter que pensar bastante para construir um argumento contrário. Então eu espero que você possa pensar bastante sobre como você pensa, como você fala, como você age de maneira bem firmada, bem construída na palavra de Deus e assim ser irrepreensível. É uma busca constante e que vai depender do Espírito Santo de Deus. E que essa mensagem possa abençoar a sua vida. Até mais.